Bom, aqui a gente não tem tanto costume de se apresentar, né? Mas ultimamente eu acho que há uma necessidade de se apresentar, porque tem uma galera nova chegando aí. Eu me chamo Daniel, né? Sou casado com a Andréia, está sentada ali atrás, paraguaia. Não, comendador não. Sou barbeiro com profissão, pastor aqui no Manifesto, junto com os meninos aí. E barbeiro, me respeite. Não corto cabelos de mulheres. Algumas exceções. Às vezes eu corto umas franjas, uns negócios aí. Mas prazer para quem eu não conheço. Tá? Espero aqueles que eu não conheço a gente poder se relacionar melhor aí depois, beleza? Hoje, domingo de Páscoa, né? A gente passou uma véspera de feriado aí agora, onde a gente vê aqueles que creem em Cristo, que têm uma fé cristã, fazendo um monte de coisa aí, né? Então, você vai ali no final de semana na praça, tem coral, apresentações de teatro, e abre a internet, publicações de coelhinhos da Páscoa, e vários tipos de coelhinhos, né? Não só animaizinhos, você vê um tanto de coelho lá. Não, irmãos, um pouco de humor é bom de vez em quando. E a Páscoa, ela tem um significado muito importante para nós. Eu quero começar falando um pouquinho sobre a Páscoa, sobre o significado dela para nós. A Páscoa, no significado da palavra, ela se traduz como passagem. E é algo que é comemorado bem antes da morte de Cristo, né? Jesus, na sua infância, comemorava a Páscoa como tradição judaica, como uma tradição daquele povo ali naquela época. Então, a galera acha que a Páscoa ela passou a ser comemorada só depois da morte e ressurreição de Jesus. Não. Ela era comemorada antes. Só que, após a morte e a ressurreição de Cristo, ela passou a ter outro significado para nós. Naquela época, eles comemoravam a Páscoa, comemorando a libertação da galera ali, do povo hebreu do cativeiro do Egito. Eles comemoravam a Páscoa em comemoração a essa libertação. E hoje, nós comemoramos a passagem de Cristo, da vida à morte, depois a ressurreição. Então, ela tem um significado pesado, ela tem um significado muito importante para nós. Às vezes a gente acha que a Páscoa ela é simplesmente... É o que a galera acha, na verdade, que existem os coelhinhos e os ovos de Páscoa. Até os coelhinhos e os ovos de Páscoa têm um significado ali. A galera acha que é só comercial, mas não é. Tem igrejas que botam a Páscoa lá no inferno, né? Porque é só comércio, que é só chocolate, é só para o povo gastar dinheiro e quem está vendendo ganhar dinheiro. E não é. Por que o coelho da Páscoa? Alguém sabe? Eu perguntei para tanta gente, ninguém sabe. O coelho da Páscoa, antigamente, quando a galera estava ali no hemisfério norte, eles, no final do inverno, com o início da primavera, os animais eles começavam a aparecer nos campos, principalmente os coelhos. E como um sinal de fertilidade, um sinal de novo, colocaram ali o coelho, porque o coelho tem um dom da fábrica, né? Ele é fértil. Ele tem um dom. E os ovos, por quê? A galera antigamente presenteava com ovos as pessoas, não ovos de chocolate, com ovos mesmo. Por quê? Para trazer um significado de nascimento. De novo. Então, assim, o ovo, vou te presentear com o ovo, porque eu quero que aqui tenha algo novo na sua vida, que tenha algo
tem um símbolo, tem uma simbologia, né? Mas, voltando aqui para a Páscoa, eu queria vincular algo muito importante, que é a mensagem da cruz. Eu acho que não há mensagem melhor a ser pregada do que a mensagem da cruz. Eu acho que não há mensagem mais forte do que a mensagem da cruz. Porque ela é uma mensagem completa. A mensagem da cruz, ela dita aquilo que nós cremos. E a cruz, ela é falada mesmo antes da vinda de Cristo. Você pega lá o Velho Testamento, você vai ver lá em Isaías, a galera falando, Isaías falando. E a cruz, ela tem um marco muito importante na nossa vida. Eu queria ler uma passagem bíblica. Abra lá sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do 18. E eu trouxe uma Bíblia com uma linguagem mais contemporânea para ficar bem claro a mensagem que eu quero passar para vocês. Então vamos lá, vamos ler a partir do 18. Me acompanhem, ou tentem me acompanhar. A mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição. Mas para quem está no caminho da salvação faz todo sentido. Está escrito: destruirei a sabedoria dominante, mostrarei que quem se acha sábio é louco. Onde acharão alguém verdadeiramente sábio, educado, inteligente na época atual? Deus já não denunciou tudo isso como mera pretensão, palavras sem sentido? O mundo, com sua sabedoria fantasiosa, nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus. Por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice, pregação acima de tudo, para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. 22. Enquanto os judeus buscam milagres e os gregos correm atrás da sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando Cristo, o crucificado. Os judeus o consideram uma pedra de tropeço e os gregos um absurdo. Mas para nós, judeus e gregos, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é o milagre, é a sabedoria, absolutos reunidos numa única pessoa. A sabedoria humana é quase nada, comparada com o aparente absurdo de Deus. Toda a força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. Lembre-se de quem vocês eram quando foram chamados para a vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que Ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que julgam importante? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado: se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Irmãos, quando a gente lê essa passagem, a gente vê Paulo falando sobre cruz. A gente vê Paulo falando sobre uma cruz que às vezes a gente vê espalhados por todas as partes. Direto, se você olhar para o peito de uma pessoa, você vai ver uma cruzinha pendurada. Às vezes você vai andar na rua e você vai ver um metaleiro com uma cruz desse tamanho pendurada no peito.
Eu já usei, velho. Umas cruzes desse tamanho, assim, ó. Tem fotos, né? Na época que a galera andava só de preto, toda brutal, minâncora no rosto. Gente, é por isso que eu tenho essa pele linda. Eu usei muita minâncora quando era adolescente. E adiantou, Rames. Cara, tô casadinho, filho. Tá de boa, filho. E a gente olha aí, cruz sendo expostas. Mas, meu irmão, eu quero te falar uma coisa. A cruz que Cristo foi pendurado não é uma cruz banhada a ouro ou de ouro que a gente geralmente vê a galera usando no pescoço. Foi uma cruz feita só para amarrar ele ali, ó, amarrar entre aspas, né, para prender ele ali naquele calvário. Era uma cruz de madeira, do mesmo feita por um cara que tinha o mesmo ofício que Cristo, carpinteiro. E foi uma cruz que ele carregou por um largo caminho. Ele passou ali pelo Gólgota e fez um largo caminho carregando aquela cruz, né, sabendo o final e o destino dele. E é engraçado porque Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Corinto, ele escreve devido aos problemas de imoralidade que havia naquele lugar, naquele momento, que havia vários tipos de problema. Então, os caras olhavam um para o outro ali e falavam, eu quero só a morte. Desejavam o mal para o próximo. E é muito doido que Paulo, quando chega lá para exortar essa galera a respeito dos pecados deles, ele vem e exorta com o quê? Com a cruz. Falando sobre a cruz. Tentando corrigir o problema, mostrando a cruz. E essa é uma dificuldade que nós temos. Porque a gente, às vezes, olha para a cruz só como um símbolo. E ela é muito mais além do que um símbolo. A cruz, ela traz transformação. A cruz, ela renova. Ela liberta. Paulo, ele veio com a cruz, exortou a igreja naquele momento. Ele exortou a galera naquele momento. Aí vem aquela pergunta, com o que eu tenho exortado meu irmão? Só com o meu dedo? Qual é o caminho que eu tenho mostrado para o meu irmão? Com quais palavras eu tenho mostrado o caminho para o meu irmão? Eu tenho mostrado a cruz. Eu tenho mostrado realmente os efeitos da cruz na minha vida, para a vida do meu irmão. E isso é muito louco. É muito louco. Porque quando a gente fala sobre a cruz, a gente está falando sobre uma loucura que às vezes aos olhos carnais não vai ser entendida, não é possível ser entendida. E na linguagem de João Ferreira de Almeida, né, lá no verso 22, fala: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. A galera tem procurado sinais, a galera tem procurado conhecimento, só que não tem encontrado. Não tem encontrado porque nós temos falhado com esse povo. Gregos, judeus, seja lá quem for. Seja um punk, seja um skinhead, seja um metaleiro, seja uma patricinha. Seja o que for. Qual é a mensagem que a gente tem passado para esse povo? Mês de abril,
mês que a galera aí faz quarentenas, fazem atos sacrificiais, fazem caminhadas, passeatas. Com qual intuito? Pensando no nosso próximo? Ou pensando em mim mesmo? E a sabedoria do homem, ela precisa estar prendida à cruz. Somente à cruz. Que é aquilo que nos dá direção. Porque quando a gente tem um alvo, e esse alvo é a cruz, a gente vai caminhar sentido essa cruz o tempo inteiro, sem se desviar dela. Para onde os nossos olhos têm olhado? Aonde meu foco? Aonde eu tenho olhado? Onde está o meu foco? Em me enriquecer? Em trabalhar para ter recursos? Para ter dinheiro? Para poder ter bens materiais? Tenho estudado para quê? Aonde está o meu caminho? Aonde está o meu coração? Aonde está o seu coração? Irmãos, deixa Deus falar com vocês, deixa o Espírito Santo ministrar o coração de vocês. E a cruz, ela revela muitas coisas a nós. Ela revela muitas coisas a nós, mostrando para nós quem somos. E é muito doido porque quando a gente pega a Bíblia, se a gente não olha para a Bíblia e não vê a cruz nela, ela passa a ser apenas um livro de pura história. É muito fácil pegar a Bíblia, ler e vir passando página por página. Se a gente não olha para a Bíblia, olhando para a cruz, ela passa a ser um livro de puras histórias. E sem a cruz, o cristianismo não é mais que um seminário. Se eu não pregar a cruz, se quem estiver aqui na frente não entender o que é a cruz na vida dele, você está participando de um seminário, de uma palestra qualquer. Se as minhas palavras não refletirem cruz, não refletirem Cristo, isso aqui não passaria de uma palestra. As minhas palavras que não são tão bonitas, porque eu não sei falar tão bem, não passaria de uma palestra pobre, inútil. E foi na cruz que Deus mostrou o seu poder de sabedoria. Foi na cruz que Deus mostrou o que Ele realmente queria e pretendia. Abra sua Bíblia lá em Romanos 1:16. Deus, Ele é perfeito. E todas as coisas que Ele faz são perfeitas. Romanos 1:16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Presta atenção, irmãos, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Outra pergunta: você tem se envergonhado do Cristo que você diz que serve? Ou você bate no teu peito e fala assim: eu sou um amante de Cristo, eu sou um amante da cruz. Eu estou aqui pronto para morrer se for preciso.
Ou você é daquele que fala assim, eu sou evangélico, e sai. Que essa é a realidade, irmãos. E eu digo porque eu conheço pessoas assim, não porque me contaram. Pessoas que têm vergonha de sair lá fora e falar, se bater no peito, eu sou um cristão. Convicto. Pessoas que se envergonham de abrir os lábios e proclamar a cruz. E é muito doido, irmãos, porque a obra de Cristo na cruz, ela é um instrumento da nossa salvação. O sacrifício de Cristo na cruz é o motivo de hoje estarmos aqui. Meu irmão, nem eu, nem você estaríamos aqui se Cristo não tivesse morrido na cruz por nós. Eu sei que há pessoas que ainda não entenderam isso. Eu sei que há pessoas que não entenderam esse sacrifício. Às vezes a gente romantiza muito esse sacrifício. A gente faz dele algo tão lindo, tão bonito, que de fato foi algo dolorido. Foi algo que doeu, que machucou, sofrido. Que é um momento tão angustiante como aquele momento que Cristo teve no jardim do Getsêmani. Que ele se ajoelhou, orou, falou com o Pai, suou sangue, chorou sangue, de tão alto o nível de adrenalina dele naquele momento. Momento que ele vira para o Pai e fala, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia o quão dolorido ia ser, o quão sofrido ia ser esse momento. Momento em que o pecado do homem veio sobre ele naquela cruz, e ele vira para o Pai e fala, Deus, por que me desamparaste? Imagina o filho, por causa dos nossos pecados, separado do seu Pai, porque o pecado do mundo estava sobre ele. E eu, hoje, não valorizo isso. Eu pego esse sacrifício, embolo e jogo no lixo. Quando eu começo com as minhas atitudes lá fora, a não honrar esse sacrifício de cruz. Quando eu não honro a vida do meu irmão que está passando por dificuldade. Irmão, vocês conseguem entender o peso dessa cruz sobre as nossas vidas? O peso desse sacrifício sobre as nossas vidas? Deixa o Espírito Santo falar com vocês, irmãos. 1 Coríntios 1,30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Presta atenção. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, qual se tornou sabedoria de Deus em nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Irmãos, para o mundo, para a galera aí fora, é muito difícil racionalizar, ser racional enquanto essas coisas. Porque a galera vira e fala assim, como que é possível um menino nascer de uma virgem? Como que é possível isso? Um cara ser gerado de uma parada muito doida que veio do céu e gerou ali no ventre da mulher sem ter relação nenhuma. Aos olhos humanos, isso é muito louco. Isso é uma incógnita. Aí a galera vira. Como que um Cristo, sendo Deus, veio ao mundo para ser homem? Para que ele fez isso? Para que Deus permitiu isso? São perguntas que a gente escuta lá fora. Porque não é racional.
Não é racional. Quando você vira e escuta também, por que Deus permitiu que o único filho dele sofresse? Se ele é Deus. São perguntas que, se você for olhar com seus olhos carnais, não são racionais. É uma pergunta que não tem muito nexo. Não tem. E o que nós temos feito, irmãos? Quando a gente escuta isso, eu particularmente, para quem me conhece, para quem anda comigo, sabe, eu tenho tentado mostrar através da minha vida Cristo revelado através de mim. E é algo que eu sempre falo. Por mais dificuldades, por mais humano que eu seja, eu sempre vou tentar olhar para a cruz e ter a cruz como referência de vida. E é um prazer muito grande quando as pessoas viram para mim e falam assim, olha, eu vejo algo de diferente em você. E eu tenho a oportunidade de virar para essa pessoa e falar, esse algo de diferente é Deus na minha vida. E eu escuto isso, irmãos. Porque todos os dias eu trato com pessoas, pessoalmente falando, que vão ali na minha barbearia, sentam na minha cadeira e começam a desabafar, abrir o coração. E naquele momento eu consigo revelar Cristo para a vida daquelas pessoas. As pessoas começam a chorar, porque elas não têm onde chorar. Porque elas não têm uma referência de vida. Elas não têm algo para olhar e falar assim, nossa, eu preciso ser igual a essa pessoa. Eu preciso seguir isso que essa pessoa segue. Irmãos, e é gratificante quando as pessoas elas olham para você e veem Cristo revelado através de você. É muito gratificante quando a pessoa ela bate o olho em você e vira assim, oh, tem algo diferente em você. Tem algo de diferente. Irmãos, Jesus, independente daquilo que a gente faz ou não faz, Ele vai continuar sendo o mesmo. Ele vai continuar sendo o mesmo. Se às vezes a gente acha que a nossa vida não está indo para o caminho que nós queríamos que fosse, Ele vai continuar sendo o mesmo. Tem aquela musiquinha que a gente canta, né? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é. Qual a mensagem que eu quero passar essa noite para vocês, irmãos? Olha para dentro de você. E olha realmente se você tem carregado essa cruz. Olha realmente se as pessoas têm enxergado Cristo através de você. Olha realmente para ver se a mensagem da cruz tem sido pregada através da sua vida. Nós temos que largar de brincar de ser cristãos. Porque tem muita gente que está brincando e achando que é brincadeira. Achando que a parada é vir na igreja no domingo e está tudo certo. Vai muito mais que isso, meu irmão. Vai muito mais além que isso. Ser cristão é realmente viver intensamente tudo aquilo que Cristo nos entregou para fazer. Ah, o que Cristo nos entregou para fazer, irmão? Vai ler a Bíblia. Se você não sabe o que Cristo quer que você faça, vai ler a Bíblia. Romanos 5, abre lá, rapidão.
Romanos, capítulo 5. A banda aí, pode chegar aí. Romanos, capítulo 5. Vamos ler o 6 e o 8, diz assim, presta atenção, irmãos, deixa Deus falar com vocês. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Presta atenção. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, não vamos jogar no lixo o sacrifício de Cristo. Honre com a sua vida, com as suas atitudes, o sacrifício de Cristo na cruz. Ele apanhou, ele foi açoitado, ele morreu, ele sentiu tanta dor por mim e por você. E a gente precisa entender esse sacrifício de fato, largar de romantizar ele, como se fosse uma novela, que não é, que não foi, e honrar com a nossa vida, com os nossos atos, com nossas atitudes, entendendo que a ressurreição, que a Páscoa que hoje nós comemoramos, foi dita e foi feita por um sacrifício, por uma morte, de um Deus, Filho, que veio ao mundo e viveu como um homem, viveu como eu, viveu como você, livre de pecados, livre do pecado, livre daquilo que nos corrompe. Rasga o seu coração, meu irmão. Se está faltando Deus na sua vida, deixa Deus agir na sua vida. Se está faltando cruz na sua vida, pega essa cruz e carrega, irmão. Ela é sua, ela é nossa. E ela não é pesada. A Bíblia diz que Deus não vai dar nada que a gente não possa carregar, que a gente não possa suportar. Fica de pé no seu lugar. Alguém pode apagar as luzes aí atrás, por favor? E a gente vai cantar essa música agora. Eu queria que vocês cantassem comigo, com o Fernando. Porque ela fala de um sacrifício, ela fala sobre a cruz, de uma cruz que nos chama todo dia. Então vamos cantar isso. Cante com toda a sua alma, com todo o seu coração.